Imagina só, receber a última mensagem de alguém que sabe que o seu tempo está acabando. A segunda epístola de Pedro é exatamente isso. É tipo o testamento final de um apóstolo. Uma carta escrita com um senso de urgência, sabe? Ele sabia que logo ia deixar este tabernáculo, o próprio corpo. E aí ele vai direto ao ponto, a um problema central. Como é que se mantém uma fé genuína no mundo que está cheio de desafios, de dúvidas e de enganos? E olha, Pedro não perde tempo com rodeios, não. A base da mensagem dele fica clara logo de cara. A fé cristã, para ele, não é uma coleção de mitos ou de historinhas bem contadas. Ele traça uma linha bem nítida entre o que é ficção e o que é fato, e baseia sua autoridade em algo que ele considera irrefutável, a experiência direta. Ele viu, ele ouviu, ele estava lá. Ok, então vamos a fundo nisso. Se a fé não se baseia em fábulas, então em que ela se apoia? Onde ela se ancora? A primeira parte da carta de Pedro é toda dedicada a construir essa base, a mostrar como se desenvolve uma fé que não só sobrevive, mas que floresce, mesmo sob pressão. Pois é, essa é a pergunta fundamental que a carta quer responder. E Pedro não joga a pergunta e sai correndo, não. Ele não deixa a gente no vácuo. Pelo contrário, ele oferece dois pilares bem sólidos, duas razões bem concretas para essa confiança toda que ele defende. O que é super interessante aqui é justamente esse contraste. De um lado, as fábulas inventadas, que nascem de interpretações humanas e, claro, podem levar ao engano, mas do outro lado está o alicerce da fé de verdade. Primeiro, o testemunho de quem viu com os próprios olhos. Como a experiência do próprio Pedro lá no Monte da Transfiguração, ele viu a majestade de Cristo e ouviu a voz de Deus. E, em segundo lugar, a palavra profética, que ele diz ser algo ainda mais firme porque não vem da vontade humana, mas é inspirada pelo Espírito Santo. E aqui está o pulo do gato. Essa fé sólida não é algo passivo. Não é só sentar e acreditar, de jeito nenhum. É um processo de crescimento ativo, intencional. Pedro descreve o que a gente poderia chamar de escada das virtudes. Tudo começa com a fé, que é o fundamento. Mas a ela é preciso adicionar virtude. E a virtude, o conhecimento. Depois o domínio próprio, a perseverança e por aí vai. Numa progressão que termina lá no topo, com o amor. A ideia central é que uma fé que está viva está sempre se desenvolvendo. Bom, avançando um pouco, construir uma fé forte é o primeiro passo. O segundo é proteger essa fé. E é por isso que Pedro dedica uma parte bem grande da sua carta a um alerta sobre o maior perigo que a comunidade enfrentava. E aqui a coisa fica séria. A ameaça não viria de perseguidores de fora, mas de líderes de dentro. Pedro avisa que surgirão entre vocês falsos mestres, que iriam introduzir, de fininho, secretamente heresias destruidoras. É um aviso muito forte sobre o perigo da corrupção que vem de dentro. Tá, mas como é que se reconhece essa gente? Pedro oferece um perfil bem claro. A motivação deles é a cobiça, explorando os outros com histórias que inventaram. O caráter é marcado pela arrogância e pelo desprezo à autoridade. E a mensagem é enganosa. Prometem liberdade, mas eles mesmos são, como diz o texto, escravos da corrupção. E para mostrar que esse alerta não é brincadeira, Pedro busca exemplos na história, argumentando que Deus age de forma consistente contra a maldade. Basicamente, ele usa 3 exemplos para provar que o juízo é certo: o destino dos anjos que pecaram, a destruição do mundo antigo pelo dilúvio e a condenação de Sodoma e Gomorra. A mensagem por trás disso tudo é bem clara: a justiça divina não vai falhar. A linguagem que Pedro usa aqui é muito poderosa. Essa metáfora é incrível. Falsos mestres são como fontes sem água. Pensa nisso. Uma fonte promete vida, alívio, sustento. Mas quando se chega perto, nada. Só decepção. As palavras deles são como névoas impelidas pela tempestade. Parecem ter substância, mas se dissipam sem deixar nada para trás. E aí ele usa 2 provérbios bem diretos, até brutais, para descrever a condição de quem conheceu o caminho da justiça e, mesmo assim, escolheu abandoná-lo. O primeiro é chocante, e a intenção é essa mesma, é ser inesquecível. Ilustra um retorno a algo de que a pessoa já tinha escapado. E o segundo provérbio vem logo em seguida para reforçar a ideia. A imagem de um animal que foi limpo, mas que por natureza própria volta para a sujeira. Para Pedro, a apostasia não é só um erro, um deslize. É um retorno antinatural a um estado de corrupção do qual a pessoa já tinha sido resgatada. Depois de firmar os fundamentos da fé e de alertar sobre os perigos internos, Pedro muda o foco. Ele se volta para o futuro.
Agora ele vai lidar com a dúvida, com o cinismo sobre as promessas de Deus e vai oferecer uma perspectiva de esperança, uma visão de longo prazo. Pedro já se antecipa ao argumento dos céticos, uma pergunta que ecoa até hoje, né? Eles olham ao redor, veem a aparente constância do mundo e zombam. E aí, cadê a promessa da vinda dele? Desde que os nossos pais morreram, tudo continua igualzinho. É o desafio do sempre foi assim. A primeira resposta de Pedro para esse ceticismo todo é um convite para pensar fora da nossa caixinha de tempo. Ele lembra de um princípio fundamental. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, a escala de tempo de Deus é completamente diferente da nossa. Então, o ponto-chave é este. O que parece ser uma demora para nós, na verdade, tem um propósito. Pedro argumenta que o Senhor não está atrasado. Pelo contrário, ele é paciente, porque não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa paciência é uma janela de oportunidade, um ato de misericórdia. E é aqui que a gente chega na promessa final, no grande objetivo de tudo isso. A esperança cristã não é só sobre o fim deste mundo, mas sobre o começo de um novo. A promessa é a de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E é essa visão que deve ser a motivação para uma vida correta, aqui e agora. Chegando ao final, Pedro começa a amarrar todas as pontas. Ele resume essa mensagem de despedida não como um conjunto de regras frias, mas sim como um chamado contínuo para o desenvolvimento espiritual. Dá para resumir essa mensagem urgente de Pedro em 3 ações bem claras. Primeiro, construa. Construa uma fé pessoal e forte sobre a base da verdade. Segundo, cuidado. Fique atento com os enganos que surgem de dentro. E terceiro, creia. Creia com firmeza na promessa de Deus para o futuro. E essa é a exortação final dele, o grande finale da carta. A vida cristã não é sobre alcançar um estado de perfeição e parar. É um processo dinâmico. O comando final de Pedro é para um crescimento contínuo, uma jornada sem fim na graça e no conhecimento de Jesus. E é assim que a carta termina, deixando a gente com essa reflexão. Quase 2000 anos depois, a mensagem de Pedro ainda ecoa, levantando uma questão fundamental para qualquer pessoa em busca da verdade. No meio de tantas vozes e narrativas, qual o valor de um apelo tão apaixonado para construir sobre a rocha, vigiar contra o engano e viver na esperança?